Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexão 014. Um podcast para falar sobre a sua marca, sobre os seus pensamentos, sobre o seu propósito, para dar voz à sua marca. Eu me chamo Selma de Paula, eu sou empreendedora aqui de Bauru, também sou especialista em novos negócios e sou apaixonada por estratégias, por insights. Eu gosto muito de conversar com pessoas que estão saindo da sua zona de conforto e fazendo história na nossa região e Brasil e mundo afora. Hoje eu tenho a honra de trazer para vocês o Márcio Correia. Ele é um escritor, uma pessoa inspiradora que transformou um momento muito difícil da sua vida em um grande ato de inspiração para muita gente. Eu tenho certeza que você vai adorar o nosso episódio de hoje. Então, fica com a gente até o final para conhecer essa história tão inspiradora. Olá, Márcio, tudo bem? Bom dia, Selma. Tudo ótimo. E você, tudo bem? Graças a Deus. Que É uma bom. honra te receber, viu? Muito obrigado obrigada. pela oportunidade. É ótimo. Muito bom estar aqui. Que bom. É uma honra, viu? Obrigado. Márcio, vamos começar falando, então, te apresentando, falando um tudo pouco bem. sobre você, sobre a sua trajetória, o que trouxe o Márcio até aqui. O Márcio era um cara comum, simples, que vivia a vida dele, com as dificuldades, as verdades, simples. É uma coisa bem básica mesmo. Não fazia nada de extraordinário, vamos dizer assim. Mas chegou um momento da vida do Márcio que realmente mudou tudo, todo o foco que ele tinha. Ele tinha a família normal, perfeita, teve uma infância muito tranquila, só que exatamente num ponto exato, aos 39 anos de idade, o Márcio sofreu um choque. Eu fui diagnosticado com Parkinson, né, exatamente nesse ponto. Mudou tudo. Todo o meu conceito de vida, meu conceito de realidade, meu conceito de como fazer as coisas, por que, né, fazer as coisas. Por que isso aconteceu comigo? Foi muito engraçado quando o médico me diagnosticou. Ele falou assim para mim: você deu azar, você tem Parkinson. Eu falei, como assim, doutor? Como assim eu dei azar? Como alguém pode dar azar e ter uma doença que não tem cura, que é degenerativa, que vai me destruir por inteiro, por dentro, e que meu pai teve, sendo que ele falou que nem hereditário era. Então, aí eu mudei todo o meu conceito, que eu trabalhava muito a parte profissional. Isso me tornou mais humano e fez eu mudar toda a minha vida. Que coisa bonita. Então, vamos começar falando sobre esse diagnóstico? Sim. Eu acho muito importante a gente falar, porque assim, é uma das doenças, de algumas enfermidades, que as pessoas têm muito pouca informação e muito preconceito. Sim. Né? Então, vamos explicar o que é o mal de Parkinson. O Parkinson é assim, como o neurologista me explicou, é uma doença que não se sabe o porquê ela acontece, mas, de repente, meu cérebro falou, não quero mais produzir a dopamina, que é o neurônio que faz toda a questão, que te dá toda a questão de satisfação, de prazer, de felicidade. Então, se você não produz isso, o que você fica? Só a tristeza. Certo. Então, ele simplesmente me explicou, o seu cérebro parou de produzir. Ele simplesmente desistiu, falou, não quero mais produzir a dopamina. Aí eu falei, e aí? Ele falou, e agora? Você não tem mais essa produção. Não que não tem, mas diminuiu muito. Então, o que acontece? As pessoas acham que Parkinson é só você treme, você fica meio lento, você não tem a mobilidade normal, mas o Parkinson é muito mais profundo. Ele te dá depressão constante, você acorda depressivo, isso é terrível. Você acorda já com pensamentos de que não vai dar certo, o dia não está bom, já acordei, o Parkinson já está aqui do meu lado de novo. Isso vai te desgastando todos os dias. Então, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar somente tudo. A partir do momento que você acorda, você fala, hoje o dia vai ser bom, hoje vai dar tudo certo, vamos seguir em frente. Então, as pessoas olham para uma pessoa com Parkinson, você vê eu começar a tremer, aí a pessoa fica, tá estranho que ela tá tremendo, o que está acontecendo com ele? Deve ser viciado, deve ter usado a droga hoje. Só que não é isso. Às vezes um acontecimento, caiu um copo, eu já fico meio derrubei o copo. Nossa, aí eu começo a tremer. Qualquer alteração no meu emocional, eu tremo. Entendi. É a alteração do emocional que faz você provoca esse tremor.
Isso, não é ó, constante, não é constante. Devido aos remédios, tem o medicamento que você toma para evitar isso. Certo. Então você tem você fica a mobilidade normal. Mas às vezes com remédio, se você sofre qualquer... Por exemplo, eu vim aqui conversar com você, já fica ansioso, aí começa a tremer. Então tem essa questão. Certo. Márcio, eu acredito que depois do seu diagnóstico, você teve aquele choque, né? Aquele choque, Sim. assim, até pelo fato de como o médico trouxe isso para você. Que isso é uma coisa muito grave, né? Porque falta um pouco dessa humanidade, né? Desse lado humano dos médicos para nos dar um diagnóstico assim. E aí você teve aquele choque. Você falou, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como é que foi? Assim, eu acho que é até uma pergunta, falar como você se sentiu. Não é como você se sentiu, é como Exato. todos nós se sentiríamos. Mas o que eu quero saber é assim, ó, você recebeu esse choque. E aí, quanto tempo você decidiu falar assim, não, vamos lá, o que eu vou fazer com isso? Então, vamos lá. Eu recebi a notícia. Meu pai eu convivi com meu pai muitos anos com Parkinson, ele teve até o último nível do Parkinson. E é terrível mesmo. Você vê a figura da pessoa que você tinha e o que, vamos dizer, ele se transformou, vamos dizer assim. Sim, terrível imagino. isso. Uhum. Então, quando ele falou, você tem Parkinson, você deu azar, tem Parkinson, eu já imaginei eu lá no final. Você já viu a Você já vai cena lá do direto, seu pai. você lá no último estágio, com todo o sofrimento, todo aquele desespero. Já me fez muito mal. Só que eu tenho uma história assim, quando eu iniciei minha carreira profissional, a primeira vez que eu cheguei num supervisor meu e falei, olha, estamos com um problema assim. Ele olhou para mim e falou, não quero saber do problema, eu quero saber da solução. Perfeito. A partir daí, eu não chego às pessoas com um problema, eu chego às pessoas com a solução. Então, para mim, teria que ser da mesma forma. Então, quando ele falou, você tem Parkinson, eu falei, ixi, agora lascou-se. Vou ter que... Aí sofri. É aquela, você sofre toda a notícia, você tem que passar por todas as fases, tem que deixar sair tudo, chorar, se lamentar, fazer o que for. Só que você tem que racionalizar depois. Então, o que eu fiz? Eu sofri tudo, eu passei por tudo. Aí, meu pai faleceu, eu fui diagnosticado com Parkinson, meu casamento foi para o espaço, tudo ao mesmo tempo. Então, eu comecei a ficar muito ruim mesmo. O que eu falei? Ou eu me entrego e vou embora, desisto de vez, ou eu me levanto. Até tem uma passagem muito interessante. Levante e escreva, que eu coloquei para mim. O que eu fiz? Quando eu tenho... emocionalmente, eu sou um caco emocional. Então, a gente está conversando aqui, no final da nossa conversa, eu vou pedir você em casamento já. É bem por aí. E eu preciso traduzir toda essa emoção em palavras para eu poder racionalizar isso e conseguir lidar com isso. Aí eu apresento uma solução para mim mesmo. Como eu ia fazer com toda essa carga emocional que eu estava tendo? Meu pai morreu. Ele era a pessoa o maior exemplo para mim. Então eu tinha tudo no meu pai. Mesmo que eu não falar nada, a presença dele fazia toda a diferença para mim. É incrível isso. Minha mãe também, mas mãe é outra história, né? Mãe é aquele abraço, aquelas coisas. E eu estava totalmente perdido. O que eu fiz? Falei, vou me entregar a isso, vou me afundar lá naquele buraco de vez, vou traduzir tudo que eu estou sentindo em palavras, racionalizar sobre essas palavras e encontrar a solução, como eu saio disso. Que coisa mais bonita, Márcio. Me fala uma coisa que me deu uma curiosidade. Esse seu modo de transmitir o que você está sentindo aconteceu depois do diagnóstico ou você já tinha esse hábito de escrever, de se expressar dessa forma? Ou foi depois do diagnóstico que você achou essa solução? Como que foi? Eu costumava, eu fazia assim, eu já escrevi algumas coisas. O que eu gostava de fazer? Pegar sentimentos, emoções e transformar como se fossem seres vivos. Eu falava, por exemplo, o sofrimento. Como o sofrimento seria se ele fosse uma pessoa? Então eu transformava ele num monstro gigantesco, cheio de coisas ruins e colocava isso no papel. Para eu poder entender isso, como isso funcionava em mim e seguir em frente. Certo. E poder ajudar as outras pessoas.
Porque quando eu fiz o curso, fiz a faculdade de administração, eu fiz por conta de pessoas, que eu adoro, aliás, lidar com pessoas, conversar, auxiliar com conhecimento, com tudo que eu tenho dentro de mim, toda a experiência que eu vivi até hoje. E isso me faz muito bem. Então, como eu faria isso? Para ajudar as pessoas, eu tinha que entender como tudo funciona e transmitir isso para elas. Foi mais ou menos assim. Então, você trabalhava antes do diagnóstico com gestão de pessoas, era isso? Sim. Tá. E aí, nessa época, você já conseguia ajudar as pessoas entendendo esse sentimento. Tudo é assim, você já percebeu que é tudo muito calculado por Deus, sim, né? Não é? Incrível. É incrível a gente olhar assim a história, a trajetória. Lá atrás você já tinha esse pensamento de entender o sentimento das pessoas para transformar isso a favor delas. Exato. Hoje você faz a mesma coisa para transformar isso para você e agora para incentivar outras pessoas. É tudo Exato. muito correto. A gente não entende muito bem o processo, mas se a gente for realmente analisar, tá tudo certo, tá tudo dentro do que tem que ser. Dentro do esperado. Não é verdade? Porque ele já tinha programado, tá já aqui, tinha só segue, programado, mas já não, tinha não faz programado. nada diferente, só vai. Exato, eu sempre falo assim, Deus não erra. Não. Deus não erra. A gente não entende, né? E o processo, como eu falei, eu vou repetir, o processo é difícil e a gente não consegue entender o processo, né? Sim. Mas tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, tudo tem um pra quê, né? E cada pessoa é uma ferramenta de Deus no lugar que tem que ser, né? Exato. E isso, a sua história me deixou muito claro isso, né? Hoje você é uma inspiração, né? Por pouco tempo que eu já te conheço, você já é uma inspiração para mim. Ouvindo você falar como você transformou essa dificuldade, esse baque que qualquer um tem, transformou em força. Não, eu não vou me entregar, né? Eu vou fazer isso virar força, né? Antes da gente falar sobre o seu livro, eu quero só esclarecer mais uma dúvida minha. Não. Você me falou que o seu pai teve, né? Exato. Você acompanhou todo o processo. Do começo, quando ele começou a ter a primeira travamento, que ele mexia o dedo não voltava, até o último estágio. Até o final. Tá. E aí, nas suas observações, hoje você vê que tem recursos melhores do que na época do seu pai? Sim. Para tratar isso? Até a questão do entendimento dos médicos mudou muito. Acredito que sim. Porque tem uma coisa, quando eu comecei a sentir uma dificuldade, eu não conseguia mover meu braço direito, quando eu comecei a sentir. Na sua cabeça você fica, olha, seu pai tem Parkinson, cuidado, pode ser. Não, esquece, não é isso. Tira essa ideia da minha cabeça, não pode ser isso não. Então você tenta fugir da sua realidade. Aí eu fui em vários médicos, fui em vários especialistas e nunca deu nada. Aí eu fui num neurologista, ele me passou, você não tem nada. Tá bom. Só que ele me deu um remédio que meu pai tomava para Parkinson. Aí eu fiquei extremamente preocupado. Falei, peraí, como um neurologista me dá um remédio para Parkinson, que meu pai toma há muito tempo para Parkinson, que causou alucinações terríveis no meu pai. Ele ficou achando que tinha gente perseguindo, que tinha gente querendo matar ele e tudo mais. Ele passou para mim, que não tomo nada. O que esse remédio vai fazer comigo? Aí eu fiquei extremamente preocupado. Como um médico pode fazer algo desse tipo? Porque eu imaginava que isso poderia ter acontecido, que poderia ter causado em mim, no meu organismo. Então, a questão é que hoje, até o último médico que eu fui, ele falou para mim, Márcio, hoje as coisas estão bem diferentes. Os medicamentos melhoraram muito, as fórmulas mudaram muito, e as questões de trabalhar isso, porque hoje você trabalha bastante a questão física sua. O que você faz? Exercício físico. A atividade física é a melhor coisa que você faz. Não fica parado, não fica deitado, não fica sentado. Ah, não consigo. Consegue. Se levanta e mexe. Você consegue fazer. Ah, mas eu tremo. Não tem problema se você treme. Não tem problema se se tem um monte de pessoas na academia com os corpos perfeitos, tirando fotinho no espelho. Faz o seu. Você está lá para você. É por você. Você está tremendo, você está com dificuldade de mexer, a pessoa vai ficar olhando, vai falar, aquele cara está com problema. Esquece. Faça por você. Você está lá para melhorar. E quanto mais atividade física você fizer, melhor você vai ficar. Pode ter certeza. Graças a Deus esse médico te encontrou e te falou isso, né? Porque Sim. Até então
foram só tropeços, né? Tipo, te afundando nesse diagnóstico como se isso fosse uma sentença, né? Exato. Graças uma sentença de morte. Exato. Você, acabou para você. Acabou, tá? não tem mais Vive o conversa. resto da sua vida sentar lá na sua cadeira e acabou. Sim, exatamente isso. E graças a Deus nós temos médicos, né, humanos. Sim, médicos que entendem a situação, que sabem conversar com você e te explicar o que realmente está acontecendo. Porque existe uma questão de você entender como aquilo vai chegar para a pessoa. Exato. Você não sabe o que está acontecendo na vida da pessoa, você não sabe que momento que ela está. Você fala, você deu azar, você tem Parkinson. Como assim? Como você pode falar isso para mim? Você não sabe o que está acontecendo, sabe se meu pai acabou de morrer, você não sabe se eu estou passando uma dificuldade. Sim. Você fala assim, para mim acabou comigo. Acabou. E muita gente, infelizmente, muitas pessoas não têm essa força que você teve, essa força e essa luz, né? De parar e pensar, não, eu vou tomar um remédio, primeiro com o remédio lá, eu vou tomar um remédio, se eu não preciso dele, eu vou investigar isso, né? Exato. Depois eu recebi o diagnóstico. Tá, mas não é a minha sentença, né? Eu preciso fazer alguma coisa com isso, mas muitas pessoas não têm isso. E acabam se entregando à doença, acabam agravando mais a doença, né? E o que é pior ainda, acabam antecipando mais esse sofrimento, né? Muitas pessoas acabam tirando as suas próprias vidas porque não conseguem enxergar a luz no fim do túnel, né? Então, eu acho que você falar disso abertamente serve de muita inspiração para muita gente, né? Independente de ser o Parkinson, outras doenças, outras enfermidades, há sempre uma luz no fim do túnel. Sim. Há sempre um jeito de você transformar isso numa ferramenta, né? Para que você continue. Eu penso assim, até eu falo isso para mim mesmo. Seja a luz dentro do túnel. Não espere chegar até o final. Eu me coloco dessa forma. Então, sempre que eu for falar alguma coisa para alguém, ou alguém me pede um auxílio, eu falo, seja a luz dentro do túnel. Que lindo. Uma velhinha, um fósforo, que lindo. Qualquer coisa. Seja uma pequena luz para iluminar essa pessoa, para ela ter força para chegar até o final do túnel. Que lindo isso. Me emocionei. Obrigado. De verdade. Então, vamos falar do livro. Vamos falar do livro. Me fala assim, eu quero saber como que surgiu essa ideia do livro. Eu sei que você já transformou isso no papel, né, para você entender suas emoções. Mas, como eu te falei, eu achei o título do livro maravilhoso. Ele me chamou muita atenção. Ele já me pegou pelo título. E eu quero saber a história desse livro, assim, tipo, um resumão pra gente, assim, a escolha do nome, como que você transformou tudo isso em um livro. Então, vamos lá. Como eu falei, tudo que eu sinto, toda emoção que eu tenho que transformar ela em palavras para poder entender. As pessoas são assim. Você está vivendo uma ansiedade, uma angústia, você não sabe de onde está vindo. Você fala, mas por que eu estou sentindo isso? Como que eu faço com isso que estou sentindo? Às vezes você não sabe nem explicar o que você tem. É verdade. Então eu ficava muito perdido. Eu cheguei num ponto de perder o pai, e casamento, e o emprego. Mas você acabasse de ser diagnosticado com Parkinson e perder seu emprego. O que você vai fazer de sua vida? Então tudo me levou ao buraco. Eu me enfiei lá dentro do meu quarto, fiquei quietinho e falei, agora, o que eu vou fazer? Pensei, vou me jogar nesse buraco, vou entrar lá, pessoal, não, cuidado, depressão, tá, eu sei, depressão é terrível, ansiedade é terrível, angústia é terrível, eu vou me enfiar nesse buraco depressivo, eu vou me afundar lá, descobrir tudo que está acontecendo comigo para eu poder sair disso daí. Porque, na verdade, eu não entrei minha mãe até olhava e eu lá jogado no quarto, filho, sai daí, calma, mãe, eu estou bem. Eu estou me recuperando, mas eu tenho que fazer isso. Então eu ficava quietinho lá na sombra mesmo, parecia barbudo, de cabelo despenteado. Me joguei na sombra e falei, eu tenho que fazer isso, me entregar a isso para eu poder sair disso, entender e sair. Então fui o mais fundo que eu consegui, para não me perder. E eu cheguei à causa. Primeira causa de tudo, meu pai. Perder meu pai acabou comigo. Foi terrível para mim. Até eu falo perder, mas eu não perdi meu pai, né? A gente não perde as pessoas. Sim. As pessoas não são nossas, né? Sim, sim. Mas isso mexeu demais comigo. Com certeza. Então eu tinha que primeiro resolver isso.
tinha que dar um basta nisso. Não posso ficar eternamente sentindo a falta, ausência. Eu tenho uma vida, eu tenho filhos que também precisam de mim. E eu imaginei como meu pai falaria isso para mim. Aí eu escrevi, coloquei no papel. E eu ele falando com você. Ele falando comigo. E no final eu coloco assim, eu tenho muito orgulho do homem que você se tornou. Isso já me fez sentir, eu falei, cara, passei dessa. Vamos para a próxima. Parkinson. O que eu vou fazer com esse Parkinson? Aí eu comecei a trabalhar minha mente. Desenvolver atividades, pensamento, vou fazer tal atividade, vou correr, fiz corrida, fiz academia, fiz várias coisas. Vou fazer de tudo para eu sair disso aí, mas tudo só escrevendo, tudo na teoria. E fui colocando papel. Aí, depois que eu vi, eu tinha 80 textos mais ou menos escritos em vários cadernos, escrevendo. Falei, cara, por que isso eu vou guardar isso para mim? Transferir isso para as outras pessoas. Tem muitas pessoas que passam por isso e nem tem ideia como resolver. Exato. Então vamos passar isso, vamos transmitir. Porque o princípio é assim, se você conhece alguma coisa, vou bater na mesa, se você conhece alguma coisa, você tem um conhecimento, você desenvolveu algo que melhore para você, passe adiante, não guarde. Eu tenho isso para mim. Se você pode ajudar alguém, ajuda. Não porque você ama, porque você tem compaixão, porque você quer o melhor, só faz, só deixa fluir. Então, se você criou algo bom para você, transmite aos outros. É uma escolha. Se as pessoas tiverem escolha, já muda muita coisa na vida dos outros. Eu resolvi escrever o livro, tive apoio da minha ex-namorada, que é uma pessoa maravilhosa, pessoa incrível, que me ajudou demais no momento que eu estava muito, muito ruim mesmo. Eu chamo ela de doidinha. Ela pensa uma pessoa completamente maluca, tipo, ela faz coisas absurdas. A primeira vez que a gente saiu, a gente foi até no Jardim Botânico, ela me levantou, ela colocou os pés na minha barriga e me levantou para cima e falou, agora abre o braço e finge que você é um avião. Eu falei, cara, como assim? Ela faz isso, eu fiz. Ela falou, também que gostoso. Cara, como é surreal isso. Que legal. Mas ela foi tão importante na minha vida que mudou tudo. E aí eu comecei a escrever, ela me incentivou, aí mais pessoas me incentivaram, só que assim, muitas pessoas têm reservas quanto a isso, né? Não faz isso, não, para com isso. Peraí, mas eu tenho capacidade. Não, isso é muito trabalho. Vai gastar dinheiro. Peraí, mas eu tenho que fazer isso, é para mim. E tem muita gente que precisa disso. Não, mas fica quietinho no seu canto. Falei, peraí, eu vou fazer, eu vou escrever, tanto que eu escrevi, mandei para a editora, fui até a editora, e acabei publicando esse livro maravilhoso. Graças a Deus. Eu posso ver? Sim, pode. Olha, gente, esse daqui é o livro do Márcio. Olha que graça. Eu fiquei muito apaixonada. Como que as pessoas fazem para adquirir ele, Márcio? Tem em lojas, no site, né, na Amazon, um livro, Eu não sei se dá para focar Americanas. Olha, Eu Odeio Falar de Amor. Esse título me impactou demais, de verdade. Desculpa, então vamos falar. As pessoas encontram aonde? Na Amazon, na Americanas, Casas Bahia, um livro. Tem algum link direto assim? É só pelas plataformas mesmo? Pelas plataformas mesmo. A gente vai deixar... Até na própria editora Viseu. Tá, na Viseu mesmo, né? A gente vai deixar na descrição do vídeo também os links do livro para adquirir, que eu super recomendo. Estou muito curiosa, muito ansiosa para ler o seu livro. Já amei como foi criado, né, a história, a inspiração dele. E eu super recomendo. Muito legal. Então, você começou a escrever histórias individuais de como seria o Márcio do futuro, pelo que eu entendi. Basicamente assim, eu estava vivendo um momento totalmente para baixo. Eu pensava, vou escrever sobre esse momento agora. Aí escrevia, resolvia, colocava lá no texto. Deixava lá quietinho. Então, o livro, na verdade, ele não é linear, não é uma história que você vai lendo e tem uma continuidade de datas, por exemplo. Foi em 2023, 24, 25. Não. Não segue uma ordem cronológica. Não tem ordem cronológica. Tá. Ele segue os momentos que o Márcio viveu. Legal. Entendi. Então, são por momentos. Bacana. E o nome?
O nome é muito interessante. Porque eu estava escrevendo um texto falando de amor, que o amor é maravilhoso, o amor é lindo, o amor é tudo, que todo mundo quer, é sublime, é perfeito. Só que o amor ficou uma coisa meio banal, né? Ficou banalizado, porque as pessoas estão tão carentes de amor, tão carentes de um afeto, de ter algo, que qualquer migalha, qualquer eu te amo, tá bom. Então, até Deus, quando se fala em Deus, Deus é amor, muitas pessoas falam, Deus, você acredita que Deus te ama? Eu falo, não, Deus não precisa me amar. Como assim? Deus não precisa me amar. Ele já me deu toda a força que eu preciso. Ele já me deu todas as condições que eu preciso. Ele me deu a inteligência que eu tenho. Me deu o físico que eu tenho. Me deu a vida que eu tenho. Filhos, família, tudo mais. Tudo ele que me deu. Para que ele precisa me amar? Ele é Deus, cara. Deixa Deus quieto no canto dele. Agora é comigo. Eu tenho que fazer para merecer. Eu já tenho tudo que ele me... Tá tudo aí pra gente. O mundo tá aí pra gente. Só segue. Faz a sua parte. É verdade. E você falou uma coisa muito, muito interessante. O amor, o fato dele ser banalizado, a gente quer dizer que as pessoas estão mendigando um amor irreal, assim, surreal, né? Estão idealizando um amor, atitudes, palavras ou gestos de amor que, na verdade, não é o amor. Né? É a dependência do outro ser. Exatamente. Né? Porque o amor é exatamente isso. O amor é você respeitar o limite, respeitar a condição, respeitar que você... Até a sua própria individualidade. Né? Eu não tenho como amar outra pessoa se eu não me amo. Se eu não entendo o que é esse amor para mim. Né? Então, você está ressignificando esse amor. Né? Não é isso que, pelo que eu entendi aí, você está querendo mostrar isso. Aí fica uma questão de amor incondicional. Não, o amor não é incondicional. Você tem condições, o mínimo de condições para você ter aquele amor de verdade. Se você fala amor incondicional, eu amo incondicionalmente. Então, se a pessoa fizer uma atrocidade da sua família, você vai continuar amando ela. Não, aí não. Então não é incondicional. Existe uma condição para eu te amar. Para te amar. Entendi. O mínimo é o amor próprio. É verdade. Se você não tiver amor próprio, como você vai receber o amor do outro? Não consegue. Você não vai receber, você vai ficar dependente de uma total falta de emoção, de sentimento, de tudo. Sim. Então, quando eu estava escrevendo esse texto falando sobre amor, que todo mundo fala que é maravilhoso, mas no livro eu coloco bastante sobre a questão do sofrimento. Que a dor é nata, você vai sofrer. Se você ama, você sofre, não tem como. Não tem como você passar por um amor sem sofrer aquela questão de decepcionar. A pessoa me decepcionou, mas isso é fato, as pessoas fazem coisas que vão nos decepcionar. A vida é assim. Sim. Então o amor e o sofrimento andam juntos. Então, quando eu falo tudo sobre amor, tudo aí eu cheguei no final do texto que vi como eu odeio falar de amor. Aí tá aí. É o nome do livro. Eu odeio falar de amor. Mas esse odeio falar de amor, na minha cabeça, tá? Eu ainda não li o livro, Sim. Vou ler por esses dias, mas na minha cabeça, o odeio falar de amor é falar desse amor sofrido, desse amor mendigado, né? Vamos dizer assim, aquele amor implorado, não é isso? Exato. Aquele amor que te coloca numa condição inferior àquela pessoa que você quer que te ame. Até eu coloquei um assim, que fala que a verdade, quando você ama alguém, você diz a verdade para ela. Só que se você falar a verdade do jeito que a verdade é, a pessoa já não gostei. Mas, cara, eu te amo, não, isso não é amor para mim. Peraí, então dizer a verdade para você não é amar? Então, essa dualidade, essa contradição do amor de eu amo, mas você não pode falar a verdade para mim na minha cara. Peraí, então não é assim. Então fica muito, muito, muito difícil de você amar alguém. Se você não pode nem falar para ela como você pensa, como você sente, e dizer a verdade na cara dela, literalmente, Sim. Então como é que você ama? Então essas condições me colocaram, até eu coloquei. Então eu parei de lambuzar minhas palavras com mel e falo a verdade. Você está sendo duro. Não estou sendo duro. É o real. É o real. E tanto, até eu falei isso pro meu irmão uma vez, ele deve ter ficado muito
bravo comigo, porque ele não quer nem falar comigo mais. Eu falei assim, eu não preciso do seu amor. Vive e seja feliz. Acho que ele não entendeu o que eu quis dizer. Não é que eu não preciso que ele me ame, que eu não... Não preciso de você na minha vida, não foi isso? Não é isso. Eu não preciso desse amor falso, desse amor cheio de dedos, desse amor que você não pode falar o que você pensa, que você não pode se abrir e dizer a verdade na minha cara. Disso eu não preciso. Você quer falar comigo? Vem e fala pra mim. Mas se não quer, vive e seja feliz. Sim. Simples assim. Resumindo, seja real comigo. Seja real comigo. Me mostre o amor puro e verdadeiro. Doa quem doer. Doa quem doer. E isso traz uma reflexão para a gente também analisar quem diz que nos ama. Se você não pode ser quem você é, se você não pode falar a verdade, se você não pode dizer o que você está sentindo, esse amor, ele é meio suspeito. Ele não é um amor puro. Não é amor puro. É verdade. Olha quantas reflexões traz esse livro e é muito importante. E nós estamos realmente, Márcio, vivendo essa época, né? Sim. Em qualquer lugar, dentro da sociedade, dentro das igrejas, dentro da família, dos relacionamentos, né? Dos relacionamentos que eu falo, tanto conjugal quanto dos relacionamentos entre amigos. Sim, qualquer família. Com os nossos filhos, né? Exato. Isso entra muito nos nossos filhos. Eu te amo. Incondicional, mas tem isso, isso e isso, né? Isso é uma grande reflexão para a gente, realmente. Exato. Essa questão dos nossos filhos é bem complicado, porque as pessoas, os pais hoje, né? A gente fala muito, eles são muito carentes de amor. Filho, você ama o papai? Eu já ouvi bastante. Para com isso. Você não precisa ficar mendigando muito seu Não. filho. Respeite o seu pai. O amor... Depois ele vai entender o que é amar de verdade. Quando ele tiver consciência do que é amor, o amor verdadeiro, o amor real, por um pai, por uma mãe, ele vai dizer isso para você. Mesmo que ele não diga, ele vai mostrar para você atitudes. É verdade, é verdade. E o pai e a mãe demonstram o amor em atitudes, em gestos, entendeu? Né? No cuidado. Exato. Né? No cuidado. Infelizmente, a gente acompanha muito essa questão do eu amo meu filho, eu te amo, eu faço isso porque eu amo. Mas a gente está vendo que tem muita coisa aí para se resolver. Exato. Né? Então, eu quero te desejar assim, muito sucesso com esse livro. Muito obrigado. Que as pessoas realmente entendam o que você está dizendo aqui, porque assim, eu já me apaixonei pelo tema. Acho um tema muito importante, muito atual. Muito necessário, né? Então, as pessoas que gostam de ler, é um livro assim, até para quem não gosta de ler, dá para ler bem tranquilo, né? Dá para ler assim até em um dia, para você cair em reflexão, né? E realmente fazer como o Márcio fez, transformar toda essa dor, toda essa confusão mental, né? Em inspiração. Primeiro ponto que eu achei demais, você entender o que está sentindo. O que você sente? Você só vai conseguir lidar com o que você sente quando você entende o que você sente. Exato. Né? Se é uma coisa assim abstrata, uma coisa que não sei o que eu estou sentindo, então para tudo. Espera. Faça pensa, como o Márcio. vai refletir. Pense, vai refletir. Qual é o problema? O problema é esse? Vamos viver isso e vamos resolver isso. Porque eu tenho certeza que depois que você fez isso, você se transformou num ser humano muito melhor do que antes. Com toda certeza. Eu não o conheci antes, mas pela história que você está me contando e por tudo que a gente conversou aqui, eu acredito que você é um ser humano muito mais consciente hoje. Sim, mais vamos maduro, dizer assim, mais maduro, mais experiente. Com certeza. E projetos. Vamos falar sobre projetos. Livro concluído, já à venda. Temos mais projetos de livros por aí. Sim, na verdade eu tenho uma ideia de criar uma trilogia referente a esse livro. Sensacional. Já tem até o nome, mas isso mais pra frente. Sim, vamos aguardar. Vamos aguardar. Primeiro vamos trabalhar esse. Mas a minha concepção tem mais dois que são que já complementos, já estão encaminhados já. Que legal. E sua vida profissional hoje se resume a escrever? Sim. Hoje sim. Você se resume Exato. a escrever. Legal. Muito bacana, viu? Obrigado. Que prazer e que honra assim, ter uma conversa tão edificante para nós. Estamos chegando ao final
Viu como passa rápido? Sim, passa muito rápido, muito né? rápido mesmo. Eu sempre falo assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar, ainda mais quando o assunto me interessa, eu fico horas conversando, Isso né? é bom. Mas a gente tem um limite aí de horários e eu queria finalizar que você deixasse uma mensagem, né? Toda a nossa conversa foi inspiradora, com certeza. Mas uma mensagem do Márcio, seja para quem está passando por essa necessidade sua, por quem está com dificuldade de colocar seu projeto mesmo no papel. Então, o que você quiser falar. Você pode... Aquela câmera é sua, à vontade, fique à vontade. Antes de mais nada, eu agradeço por poder participar do podcast. Essa primeira vez, muito, muito interessante, muito maravilhoso mesmo. Poder expor o que eu realmente penso, como eu penso, da forma que eu penso, de uma forma tão livre, assim, tão aberta. Isso foi muito interessante. Obrigado, Selma, muito obrigado. Imagina. O que eu tenho a dizer assim, antigamente se acreditava que os velhos e os doentes não serviam mais para nada. Então, deixa eles para trás, morrer, os bichos vão lá comer, a gente foge enquanto isso. Só que as coisas mudaram. Eu acredito que as coisas mudaram bastante. Os velhos doentes, eles não são descartáveis. Se você tem um velho na sua família, ele tem experiência, ele tem a vivência. Busque isso nele. Dê a oportunidade dele contar a história para você, contar a história da vida dele para você, contar as dificuldades, as facilidades. Você vai aprender muito com a história dessa pessoa velha. Os doentes têm experiências, têm vivências, têm uma vida, têm uma luta individual. Não é porque ele está doente que... Não, deixa ele quietinho lá no canto dele, ele vai ficar bom do jeito que está. Não é assim. O doente não quer dizer... Porque eu tenho Parkinson, não quer dizer que eu não gosto de falar sobre Parkinson. Eu quero falar sobre Parkinson. Eu quero que as pessoas toquem nesse assunto comigo. Eu quero que eles me perguntem como eu me sinto, porque é falando que eu me resolvo. Então, eu não tenho que esconder nada de ninguém, eu não tenho por que fingir que eu não tenho. O senhor está bem? Estou bem. Por que o senhor tem? Porque eu tenho Parkinson. Quer falar sobre isso? Quero, vamos conversar. Me permita falar, porque isso liberta. O ato de falar, de expor aquilo que você sente, te liberta. Então, permita aos idosos, aos doentes, se libertarem também. Acho que é isso. Que lindo, que lindo. Márcio, de verdade, eu estou muito emocionada. Estou aqui segurando as lágrimas, porque quem me conhece sabe que quando eu começo a chorar, aí é 2 horas chorando, não para mais. E eu vou te falar por quê. Porque, assim, não é uma emoção de piedade, não. Sim. É porque você é uma resposta para mim, sabe? Eu tive uma semana muito difícil. E ouvir você contar tudo isso, assim, me emocionou demais, porque foi um presente. Foi um presente de Deus, assim, a resposta de uma semana, sabe? E eu tenho certeza que muita gente também, de olhar e falar assim, não, a gente pode dar a volta por cima, né? Aconteça o que acontecer, a gente tem como dar. Tem, como você falou, não é o fim do túnel, a luz do fim do túnel, é ser a luz durante o túnel. Então, assim, você foi realmente um presente, eu estou muito feliz, tá? Quero agradecer também ao Tobias III, que foi quem indicou o Márcio para mim. Um amigo. Não é? Ele é genial, maravilhoso. maravilhoso. E eu quero falar também sobre o negócio dele. Ele tem uma escola de dança, né, aqui em Sim, Bauru. exato. Ele ensina samba de gafieira, samba rock, Sim. né? Eu acompanho nas redes sociais. Então, eu vou deixar também, em agradecimento a ele, vou deixar também nesse vídeo o contato dele. E falar para você também, que você que conhece alguma pessoa, assim como o Márcio, assim como o Tobias fez, indicou a ele, tem um negócio, tem um projeto, quer falar sobre o seu negócio, quer falar sobre o seu projeto, indique para nós aqui, que nós vamos atrás, vamos facilitar isso e aprender muito mais. E eu tenho certeza que todo mundo sai ganhando. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Para você que ficou até o final, o meu muito obrigado. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. Compartilhe, curta nosso canal, se inscreva, divulgue para os seus amigos e acompanhe, porque vai ter muito mais gente boa aqui para compartilhar informações e experiências com a gente. Até o próximo episódio.